Já se perguntou o que separa um bom barco de um quase perfeito? Por que alguns fabricantes obtêm consistentemente pontuações acima de 90% na satisfação do proprietário, enquanto outros lutam com listas intermináveis de pendências? E se você pudesse aceder aos dados verificados de mais de 175 mil navegantes para encontrar as embarcações mais fiáveis na água hoje? Estes são 7 barcos quase perfeitos, de acordo com os dados de satisfação do consumidor, com praticamente nenhum problema relatado. Todos os fabricantes desta lista pontuaram 90% ou mais em inquéritos de satisfação de proprietários verificados de forma independente. A maioria deles atingiu esse limite consecutivamente durante anos ou décadas. Aqui está o que deixa esses proprietários tão satisfeitos. Top 1. Boston Whaler 280 Outrage. A construção insubstituível com núcleo de espuma que este fabricante constrói desde o final da década de 1950 é a base da história de satisfação do consumidor. O 280 Outrage adiciona uma camada de refinamento e capacidade que eleva a experiência de propriedade. Funciona com motorização fora de borda dupla, com um cockpit que se converte entre o modo de pesca em alto mar e o modo de cruzeiro familiar, com o tipo de versatilidade que gera alta satisfação de vários membros da família, não apenas do capitão. Esta satisfação multiutilizador é fundamental porque a compra de um barco é cada vez mais uma decisão familiar. Um barco que só faz o capitão feliz enquanto o cônjuge e os filhos o suportam gera pontuações medíocres. O compartimento da casa de banho tem altura para ficar de pé e a proa converte-se num enorme solário. O conjunto de eletrônica foi concebido em torno dos mais recentes ecrãs multifunções e o casco lida com as condições de alto mar com a confiança que mais de 6 décadas de refinamento contínuo proporcionam. A satisfação é impulsionada por uma experiência que começa antes da entrega e se estende por décadas. A rede de concessionários proporciona uma experiência de compra que os proprietários descrevem como profissional e transparente. O processo de entrega inclui uma orientação completa que ensina aos novos proprietários todos os sistemas do barco. O suporte pós-venda cria uma rede que ajuda os proprietários a tirar o máximo partido do seu barco durante o tempo que o possuírem. Top 2 Pathfinder 260 TRS. Este barco de baía de 26 pés e híbrido tornou-se um favorito dos guias de pesca costeira. O 260T RS navega num design de casco em túnel que proporciona acesso a águas rasas, ao mesmo tempo que oferece uma navegação segura em travessias de águas abertas. É alimentado por um único motor fora de borda na gama dos 300 aos 400 cavalos de potência. Essa simplicidade de motor único é um fator de satisfação porque reduz a carga de manutenção, a complexidade e o custo para metade em comparação com uma configuração de 2 motores. Ao mesmo tempo que proporciona o desempenho que os pescadores sérios exigem, o layout de pesca foi concebido por pessoas que pescam. Um detalhe muitas vezes esquecido por engenheiros que otimizam a eficiência de fabrico em vez do fluxo de trabalho no mundo real. A colocação dos suportes de canas, o posicionamento do viveiro e o fluxo do convés refletem milhares de horas de feedback profissional. Este ciclo produz um layout que parece intuitivo desde a primeira viagem. Em vez de exigir uma temporada de soluções improvisadas, a satisfação do consumidor e advém do facto de o produto corresponder à promessa. O fabricante não afirma que é um barco de pesca desportiva de alto mar ou um cruzeiro de luxo. Afirmam que é a melhor plataforma de pesca costeira e de proximidade neste tamanho. Os proprietários relatam esmagadoramente que a afirmação é exata. O casco lida com águas muito rasas sem ficar preso e com ondulação moderada sem o sacudir impiedosamente, permitindo-lhe concentrar-se na pesca em vez de se preocupar em chegar a casa. Top 3 Pursuit S288 Sport. Este modelo demonstra exatamente por que razão o seu fabricante ganhou o prêmio CSI 2025 na categoria de fibra de vidro fora de borda. O S288 é uma consola central de 28 pés com um design que une a capacidade de pesca séria e o conforto de cruzeiro premium sem comprometer nenhum dos dois. O casco utiliza fibra de vidro aplicada à mão com construção compósita e funciona com motorização fora de borda dupla, que proporciona desempenho e redundância em alto mar.
O posto de comando foi concebido em torno de um sistema intuitivo com controlo por joystick que faz com que a atracagem em espaços apertados pareça um videojogo em vez de um ataque de ansiedade. Esse sistema de joystick é um multiplicador de satisfação porque elimina o momento mais estressante na navegação de recreio. Colocar um barco grande num lugar apertado com o vento a soprar e uma audiência no cais. Remova esse estresse e toda a experiência de propriedade melhora. O cockpit converte-se entre uma plataforma de pesca com viveiros e caixas de peixe e um espaço social com assentos convertíveis. Por baixo da consola, um compartimento de casa de banho completo oferece altura para ficar de pé que a maioria dos barcos desta classe não consegue igualar. Gera pontuações quase perfeitas porque foi concebido para fazer várias coisas bem. Os proprietários relatam que o ajuste e o acabamento na entrega correspondem ou excedem o que a brochura prometia, o que é notavelmente raro numa indústria onde as listas de pendências em barcos novos são consideradas normais. Top 4. Everglades 295 cubic centimeters. Este modelo exemplifica uma filosofia de construção em molde fechado no seu melhor. Cada cavidade no casco é preenchida com espuma estrutural, criando um barco que é virtualmente insubmersível, estruturalmente redundante e imune à intrusão de água e ao apodrecimento do núcleo que geram queixas comuns na propriedade de barcos de fibra de vidro. O 295C se funciona com motores fora de borda duplos, com um comando ergonomicamente concebido para uso prolongado em alto mar. E o casco proporciona uma qualidade de navegação em mar de proa que barcos maiores têm dificuldade em igualar. A construção também significa que o casco mantém as suas propriedades estruturais indefinidamente, razão pela qual os proprietários mantêm estes barcos por mais tempo do que a média da indústria e classificam a sua satisfação tanto mais alta quanto mais tempo os possuem. O que impulsiona esta marca para 9 prêmios consecutivos é a experiência de propriedade que a construção permite. Um proprietário não se preocupa com o aparecimento de pontos moles no convés após 5 anos, ou com a delaminação no espelho de popa. Essas preocupações, que são legítimas em barcos construídos convencionalmente, simplesmente não existem aqui. Quando se removem as principais fontes de ansiedade da propriedade a longo prazo, as pontuações de satisfação refletem-no. O barco gera satisfação não só porque tem um bom desempenho na água, mas porque tem um bom desempenho na mente do proprietário, onde a ausência de preocupação estrutural se traduz em confiança que torna a navegação genuinamente agradável. Top 5. Cobalt or 8 Bowrider. O R8 representa uma abordagem obsessiva ao ajuste e acabamento. Estes bowriders são há muito considerados os barcos de produção com melhor acabamento na indústria. E o R8, na gama dos 28 aos 29 pés, proporciona uma qualidade interior que rivaliza com o trabalho de iates personalizados. As costuras dos estofos são precisas. O gel coat é impecável e as ferragens são de aço inoxidável de grande espessura em todo o barco. A integração da eletrônica é limpa, com passagens de cablagem ocultas que a maioria dos construtores não se dá ao trabalho de fazer em qualquer nível de preço. A mudança para a motorização fora de borda com motores Yamaha ou Mercury no espelho de popa elimina os problemas de fiabilidade das colunas Stern Drive, o tipão Stern Drive, que tem assolado este segmento em toda a indústria. Essa transição é importante para as pontuações de satisfação porque remove a ansiedade de manutenção em relação a foles, rolamentos de suspensão ou coletores que corroem. Ao optar pelo motor fora de borda, o fabricante eliminou toda uma categoria de preocupação. A satisfação é impulsionada pelo conceito de que o barco excede as expectativas. A maioria dos barcos cumpre as expectativas, na melhor das hipóteses, mas um proprietário de R8 descobre detalhes que nem sabia que devia procurar, como pegas ocultas posicionadas exatamente onde a mão chega naturalmente, compartimentos de arrumação com dobradiças de fecho suave e drenos de convés que realmente drenam completamente. Estes detalhes revelam-se durante a propriedade e cada um reforça a confiança do proprietário de que fez a compra certa. Top 6. Hurricane Sundeck 235. Este modelo ancora as pontuações de satisfação de um fabricante que ganhou o prêmio CSI 9 vezes. O 235
É um deckboat de 23 pés com capacidade para até 12 passageiros, com plataformas de banho tanto na proa como na popa, criando uma plataforma social que os pontões e bow riders deste tamanho não conseguem replicar. O layout é inerentemente familiar, porque combina a estabilidade de uma boca larga com o desempenho de um casco em V, proporcionando-lhe um barco que se sente plantado e seguro para os passageiros, mas que ainda oferece velocidade suficiente para fazer o capitão sorrir. O conhecimento institucional que advém da construção de deckboats durante décadas nota-se na ausência de queixas de qualidade que assolam os fabricantes que estão constantemente a reinventar a sua linha. O Sundeck 235 funciona com motorização fora de borda na gama dos 150 aos 200 cavalos de potência, proporcionando um nível de estabilidade que deixa os passageiros nervosos confortáveis poucos minutos depois de saírem do cais. Uma percentagem significativa de navegantes de primeira viagem forma a sua opinião nos primeiros 30 minutos da primeira viagem. Um barco que se sente imediatamente seguro converte um cético num participante. A satisfação aqui não é impulsionada por uma construção exótica, mas pelos fundamentos. O barco é entregue nas condições que o comprador espera. A experiência do concessionário é profissional e o suporte de serviço após a venda é ágil e competente. Top 7 Grady White Fisherman 236. Este fabricante ganhou o prêmio CSI durante 24 anos consecutivos e ganhou todos os prêmios de satisfação do cliente JDD Power alguma vez apresentados na indústria marinha. Nenhum outro fabricante em qualquer categoria de navegação igualou esse recorde combinado. O Fisherman 236 é uma consola central de 23 pés que tem sido a espinha dorsal da linha durante anos. O fabricante pontua acima de 90% todos os anos, inquirindo mais de 80% dos seus novos compradores de forma independente. Isto é uma impossibilidade estatística, a menos que o produto cumpra consistentemente o que é prometido. O 236 funciona exclusivamente com motorização fora de borda e utiliza um design de casco proprietário com construção compósita. É construído por uma empresa privada sob a mesma propriedade desde o final da década de 1960. Essa estabilidade é importante porque significa que nenhuma empresa-mãe está a pressionar a fábrica para reduzir custos ou mudar de fornecedores à custa da qualidade. As decisões relativas à espessura do gel coat, ferragens de aço inoxidável de qualidade marítima e cablagem de cobre estanhado são tomadas por pessoas cuja reputação está em cada casco. Quando um barco é construído por pessoas que são pessoalmente responsáveis por cada unidade que sai da fábrica, a qualidade nota-se nos dados do consumidor. Durante 24 anos consecutivos, este modelo provou que, quando um barco faz exatamente o que é suposto fazer, o inquérito de satisfação praticamente se preenche sozinho. Se estas histórias de excelência de engenharia e fiabilidade inabalável mudaram a forma como olha para as embarcações no porto, por favor subscreva e faça gosto neste vídeo. Estamos a descobrir a história e os padrões de qualidade que alguns prefeririam manter escondidos. Junte-se a nós enquanto navegamos no futuro dos mares. O próximo tesouro marítimo será revelado em breve.